Fala galerinha, beleza? Tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos à minha aula. Olha só, nessa aula de hoje nós vamos aprender potenciação. Mas para a gente fazer uma definição de potenciação, eu lanço a seguinte análise. Nessa análise eu faço a seguinte pergunta: como posso representar numericamente o número de casas de um tabuleiro de xadrez? Então, bem aqui eu tenho um tabuleiro de xadrez, certo? E eu quero saber o número de casas. Essas casinhas pretas e essas casinhas brancas. Então, vocês vão olhar assim e falar. Então, é fácil, né, professor? É só eu vir aqui e começar a contar. Uma, duas, três, quatro. Não, né? Dessa forma não, né? Essa forma dá muito trabalho. Já pensou se isso aqui fosse bem maior? Né? Ficaria bem complexo. Então, olha só, uma forma de fazer a representação do número de casas desse tabuleiro, a gente pode fazer desse jeito aqui, ó. Eu conto o número de casas que estão na vertical e depois eu conto o número de casas que está na horizontal. Depois eu faço uma multiplicação e essa multiplicação vai me resultar do número de casas que tem esse tabuleiro de xadrez. Vamos lá? Ó, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem 8 casas aqui na minha vertical. Mas também dava para me saber por aqui, ó, apesar de estar de cabeça para baixo, tem 8 casas. Então, a minha vertical tem 8 casas. Então, eu vou escrever aqui, ó, 8. Beleza? E olha só, na minha horizontal tem quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Então, eu vou fazer essa multiplicação bem aqui por 8 também. Então, olha só, 8 vezes 8 dá igual a 64. Então, existe uma outra maneira de fazer a representação dessa expressão bem aqui. Que 8 maneiras é essa? Eu vou analisar o seguinte fato, ó. O 8 ele se repete duas vezes, certo? Ele se repete duas vezes. São dois fatores que nós temos aqui. Então, eu vou escrever o 8 bem aqui embaixo, certo? E vou colocar acima dele o número de vezes que ele se repete. Ele se repete quantas vezes? Duas. Então, é a mesma coisa que colocar o 2 ali na frente. Beleza? Então, isso daqui resulta em 64. O que significa a potenciação? A potenciação significa reescrever uma expressão na forma em que o número ele tem uma base e ele tem um expoente. Essa parte de baixo, bem aqui, eu vou chamar de base, certo? Essa parte de baixo eu chamo de base. E essa parte aqui que está acima, eu chamo de expoente. Certo? Eu chamo de expoente. Então, potenciação nada mais é do que reescrever o número dessa seguinte forma. Então, olha só, se nós tivéssemos o seguinte caso, por exemplo, aqui, ó, 8, que multiplica o 8 novamente, que multiplica o 8 novamente. O 8, ele tem o quê? Três fatores, essa multiplicação tem o quê? Três fatores, né? 1, 2, 3. Então, eu reescreveria o 8 e o número de fatores que tem é o que seria o meu expoente. Então, aqui eu coloco o 3. Então, a representação de potenciação é escrever o número dessa seguinte forma, em que ele tem uma base e um expoente, certo? Mas eu posso escrever essa representação desde que os fatores sejam iguais. Então, aqui, todos esses três fatores são iguais, então ele se repete 3 vezes. Tranquilão, galera? Bem facinho, né? Agora a gente vai evoluir aí nos conteúdos. Olha só, esse primeiro tópico eu vou falar o que é o quadrado de um número, certo? Então, ó, quando em potência, quando estivermos estudando potência, o expoente é igual a 2, dizemos que a base está elevada ao quadrado. Vamos analisar essa primeira situação aqui. Essa aqui é a minha primeira situação. Eu vou dizer que esse comprimento daqui até aqui, deixa eu escrever em linha reta, o comprimento daqui até aqui, eu vou falar que ele tem um comprimento de 1 unidade. Daqui até aqui, também eu vou dizer que ele tem 1 unidade. Então, se eu quiser saber a área desse quadrado bem aqui, eu vou multiplicar 1 vezes 1. Então, a área desse quadrado é 1 que multiplica
1. Então, 1 vezes 1 é igual a 1, certo? Olha só, como é que eu escrevo esse número na forma de potência? O 1 vai ser a minha base e ele se repete quantas vezes? 2 vezes. Então, eu coloco bem aqui. Como é que eu leio essa expressão? Essa expressão ela é lida 1 elevado ao quadrado ou então o quadrado de 1, certo? Bem facinho, né? Vamos analisar essa outra expressão bem aqui. Essa segunda expressão, eu vou dizer que esse lado bem aqui, ó, ele tem duas unidades. Tá vendo que esse comprimento aqui é o dobro desse? Então, eu vou dizer que aqui tem duas unidades. Nessa parte aqui de baixo também, eu vou dizer que tem duas unidades. Tem duas unidades. Então, se eu quiser saber o número de quadradinhos que tem aqui dentro, eu multiplico 2 vezes 2. 2 que multiplica o 2, que é igual a 4. Como é que eu posso escrever isso na forma de potenciação? Na forma de potenciação, o 2 seria a minha base e o número de vezes que ele se repete seria o quê? Seria 2 vezes. Então, eu coloco o 2 bem aqui, que é igual a 4. Então, o 2 seria a minha base e o número de vezes que ele se repete seria o quê? O meu expoente. Como é que eu leio essa expressão? O quadrado de 2 ou então 2 elevado ao quadrado. Para fixar, vamos fazer mais uma vez? Olha só que essa expressão aqui, ó. Aqui eu vou dizer que ela tem 3 unidades, ó. 1, 2, 3. É o triplo da minha primeira, que está bem ali. Então, eu vou colocar aqui, ó, que esse comprimento daqui até aqui, ele mede 3. Então, aqui também eu tenho 3, certo? Aqui também eu tenho 3. Se eu quiser saber o número de quadrados que tem aqui dentro, eu não preciso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, basta eu fazer a multiplicação desse comprimento por esse outro comprimento. Então, aqui é 3 que multiplica o 3, que é igual a quanto? Que é igual a 9. Mas eu posso reescrever essa expressão de outro modo. Que outro modo que eu posso reescrever? Na forma de potenciação. Olha só, o 3 seria a minha base, certo? E ele se repete quantas vezes? Não são 2 vezes? Então, eu coloco o 2 aqui acima. Então, 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, e 3 vezes 3 é igual a 9. E como é que eu leio essa expressão? 3 elevado ao quadrado, ó, 3 elevado ao quadrado, ou então o quadrado de 3. Bem fácil, né? Vamos à frente? Agora, olha só, o cubo de um número. Imagina o cubo, por exemplo, o cubo mágico, né? Ele é uma figura geométrica que está em 3 dimensões. Então, por isso que eu chamo ele de cubo. E também, visualizando essa figura, eu consigo notar que ela está em 3 dimensões. Ela tem um comprimento, uma largura e uma altura. Eu consigo tocá-la, certo? Então, eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer o seguinte aqui, ó. Esse comprimento bem aqui, a altura eu vou dizer que tem uma unidade. Então, a minha altura, ela tem uma unidade. A minha largura, ela tem o quê? Uma unidade também. O meu comprimento, bem aqui, ó, eu vou dizer que tem o quê? Deixa eu apagar, ficou torto. O meu comprimento tem também o quê? Uma unidade. Então, se eu quiser saber o volume, a capacidade desse sólido bem aqui, eu vou multiplicar o seguinte, ó, 1 que multiplica 1 que multiplica 1. 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Mas eu posso escrever isso na forma de potenciação. Como é que é a forma de potenciação? O 1 seria a minha base e eu conto o número de vezes que ele se repete. Olha só, 1, 2, 3. Então, ficaria o quê? 1 elevado a 3. 1 elevado a 3 também é igual a 1. Ou seja, 1 é minha base, o 3 seria o meu expoente. Então, aqui eu leio 1 elevado a 3, ou então o cubo do número 1. Toda vez que o expoente for igual a 3, eu vou dizer que é o quê? O cubo de um número. Analisar essa outra expressão aqui, ó. Esse comprimento daqui até aqui, ele mede 2, tá vendo? Ó? Ele mede
2. Esse comprimento daqui até aqui, eu vou dizer que ele também mede 2. O comprimento daqui até aqui, eu também vou dizer que ele mede 2. Não, ele mede 2. Então, se eu quiser saber a capacidade desse sólido geométrico, eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2. Então, ficaria 2, que multiplica o 2, que multiplica o 2 novamente. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Mas eu posso reescrever esse número de uma outra forma. Que outra forma eu posso reescrever esse número? Na forma de potenciação. Então, o 2 seria a minha base e o número de vezes que ele se repete seria o meu expoente. Então, é 1, 2, 3. Então, eu coloco o 3 ali à frente. E o resultado dá igual a 8. Então, como é que eu leio essa expressão? O cubo de 2 ou então 2 elevado ao cubo. Eu tenho essas duas maneiras de representar. Certo? Tranquilo? Facinho, né? Agora, olha só. Tem algumas observações importantes em relação à potenciação. Olha só. Observação número A. Todo número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, toda vez que eu tiver um número e seu expoente for igual a 1, é igual a ele mesmo. Por exemplo, se eu tiver aqui, 1 elevado a 1. O 1 é minha base e o seu expoente é 1. Então, 1 elevado a 1 é igual a ele mesmo. Se eu tiver aqui, 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, toda vez que eu tiver um número elevado a 1, vai ser o quê? Igual a ele mesmo. Se eu tiver 3 elevado a 1, todo número que o expoente é igual a 1, é igual a ele mesmo. Agora, se eu tiver aqui, 1 milhão elevado a 1, é o quê? A mesma linha de raciocínio, né? Não importa qual seja o número, todo número que ele tem um expoente igual a 1 é igual a ele mesmo. Certo? Tranquilo? Facinho, né? Passar para a observação número 2. Olha só, todo número natural diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Olha só, o que é um número natural? Os números naturais são aqueles números que a gente começou a utilizar para ter a noção de quantidade. Lembra lá nas primeiras aulinhas? Então, antigamente tinha um pastor, ele tinha o seu rebanho e ele queria saber a quantidade de elementos. Então, ele ia lá e colocava uma pedrinha para o primeiro que ia para o pasto, uma outra pedrinha para o segundo que ia para o pasto, e assim em diante. E assim, mais ou menos desse jeito, nasceu o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais são quem? 0, 1, 2, 3, 4 e assim infinitamente. Mas para essa observação aqui, eu vou querer o conjunto dos números naturais que não tem o zero. Então, vai ser o conjunto dos números naturais, certo? Com asterisco, certo? Que não tem o zero. Então, deixa eu escrever aqui novamente, que não tem o zero. Então, esse daqui representa o número que não tem o zero. Então, começaria com o quê? 1, 2, 3, 4 e assim infinitamente. Então, essa propriedade não vale por zero. Então, todo número natural diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Um exemplo, quanto que é 1 elevado a zero? 1. Quanto que é 2 elevado a zero? 1. Quanto que é 3 elevado a zero? 1. Quanto que é 1 milhão elevado a zero? É igual a quanto? Igual a 1. Não importa o número, certo? Todo número elevado a zero, diferente de zero, esse número aqui não pode ser zero, é igual a 1. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, o tanto que potenciação é uma matemática fácil, beleza? Então, nós finalizamos essa parte bem aqui, e eu quero dizer que foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui nessa aula, e até a próxima aula. Até mais, fui!